Poucas passagens da Bíblia causam tanto incômodo e reflexão quanto esta. O povo de Deus já havia saído do Egito, vencido batalhas, conquistado terras e estabelecido sua presença entre as nações. Israel agora tinha um rei, Saul, e vivia um momento delicado entre fidelidade e rebeldia. É neste cenário que Deus envia uma ordem que parece, à primeira vista, radical, extrema, até mesmo cruel para os padrões humanos: destruir por completo o povo amalequita. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando se opôs a ele no caminho ao subir do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhes poupes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel 15, 2, 3. Não há como ler essas palavras sem que algo se agite dentro do coração. Afinal, por que Deus mandaria matar até os inocentes? Mulheres? Crianças de colo? Animais? Que tipo de justiça é essa? Que tipo de amor divino é esse que parece tão duro, tão distante da ideia de um Deus misericordioso que tantas vezes é pregada? Mas antes de nos precipitar em julgamentos humanos, é preciso voltar no tempo. Muito antes dessa ordem a Saul, o povo amalequita já tinha escrito sua história de oposição direta ao plano de Deus. Quando Israel saía do Egito, cansado, com mulheres, crianças e idosos na retaguarda, os amalequitas aproveitaram a vulnerabilidade e atacaram pelas costas. Foi covarde, foi brutal. E Deus não esqueceu. Em Deuteronômio 25, 17 e 19, Deus deixou claro: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás. A ordem para Saul, portanto, não foi impensada. Ela carregava décadas de julgamento divino acumulado. E, acima de tudo, revelava algo que muitas vezes esquecemos. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é misericórdia, mas também é santo. E seu juízo não falha. Saul ouve a ordem, reúne seu exército, vai ao encontro de Amaleque, mas no meio da obediência desvia-se. Ele poupa o rei Agag e poupa também o melhor do gado, das ovelhas, dos bens. Seu argumento depois é espiritualizado: guardei o melhor para oferecer a Deus em sacrifício. Mas Deus não aceita racionalizações em lugar de obediência. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Essa frase, dita pelo profeta Samuel a Saul, ecoa até hoje com força. Obediência é maior que intenção. Deus não quer apenas gestos externos. Ele quer corações dispostos, mentes rendidas, almas submissas à sua vontade, por mais que ela pareça estranha ou desconfortável. Saul, ao desobedecer, mostra seu coração dividido. Tenta agradar ao povo e a Deus ao mesmo tempo. Tenta adaptar a ordem divina para torná-la mais aceitável. Mas o resultado disso é rejeição. Deus retira dele o reino, a autoridade, a unção. E naquele dia, o rei de Israel foi rejeitado por seu próprio Criador. Samuel, profundamente triste, é quem termina o que Saul começou e não teve coragem de concluir. Ele mesmo executa Agag, o rei dos amalequitas, cumprindo assim a ordem de Deus. E o texto diz: então Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor, em Gilgal. 1 Samuel 15, 33. É um dos episódios mais duros das Escrituras, mas é também um dos mais reveladores. Deus não brinca com o pecado, não ignora a rebelião e não permite que a sua vontade seja moldada segundo o gosto dos homens. Ele é soberano, ele é santo,
E sua justiça, ainda que incompreensível aos olhos humanos, é perfeita. Mas por que esse episódio está registrado na Bíblia? Porque algo tão chocante foi preservado pelas gerações. Porque ele revela o coração humano e o coração divino. De um lado, temos um rei que relativiza a obediência. Do outro, um Deus que exige fidelidade completa. Não há meio termo. Ou se obedece ou se desobedece. Ou se segue a ordem ou se tenta ajustá-la à conveniência própria. Hoje, talvez Deus não nos chame para guerras físicas. Mas quantas vezes Ele nos pede para eliminar completamente algo de nossas vidas? Um pecado oculto, uma prática errada, uma relação destrutiva, uma mentira camuflada. E assim como Saul, às vezes poupamos o melhor disso, achando que podemos usá-lo para o bem, mas Deus não quer meias renúncias, Ele quer entrega total. Quantas vezes já ouvimos a voz do Senhor nos pedindo algo e, em vez de obedecer, racionalizamos. Tentamos justificar, dourar a desobediência com argumentos espirituais, assim como Saul. Mas no final, Deus continua dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Esse episódio não é apenas sobre um povo que foi exterminado, é sobre um Deus que leva a sério sua palavra. E sobre pessoas que, mesmo chamadas por Ele, podem perder tudo por não obedecerem com integridade. Quando olhamos para a ordem que Deus deu a Saul, destruir por completo os amalequitas, muitos se perguntam: como um Deus de amor pode agir assim? Como conciliar justiça e misericórdia em um único Deus? A resposta não está apenas no Antigo Testamento, mas atravessa as Escrituras até chegar à cruz. E quando compreendemos a cruz, entendemos o peso da justiça de Deus e a profundidade do seu amor. A ordem contra Amaleque não foi aleatória. Aquele povo representava a oposição aberta contra o plano de redenção. Os amalequitas não eram apenas inimigos de Israel, mas inimigos da aliança. Atacaram covardemente o povo no deserto, quando este ainda dava seus primeiros passos rumo à terra prometida. E o mais grave, continuaram sua oposição, mesmo após tantos séculos. Não foi um ato isolado que Deus julgou. Foi um histórico de rebelião, crueldade e desprezo pela santidade de Deus. Mas veja, ainda que Deus ordenasse a destruição daquele povo, a sua intenção não era repetir esse julgamento com todos. A destruição de Amaleque aponta para algo espiritual, profético. Amaleque representa o pecado obstinado, o orgulho que não se arrepende, a maldade que resiste até o fim. E o que Deus ordena é a destruição total disso. Ele não quer que nenhum vestígio do pecado permaneça, nenhum agague escondido, nenhuma ovelha para sacrifício. Porque o pecado poupado hoje é o mesmo que volta amanhã para te destruir. Curiosamente, anos mais tarde, um descendente de Agag, chamado Amã, quase conseguiu exterminar todos os judeus na época da rainha Ester. Isso mostra o perigo de deixar vivos os restos do que Deus mandou matar. Aquilo que você não elimina no tempo da obediência pode se levantar no futuro para tentar destruir sua promessa. Por isso, essa história é muito mais do que um relato de guerra. É um alerta espiritual. É uma convocação para olhar para dentro de nós e perguntar: o que Deus já me mandou deixar, abandonar, renunciar, e eu ainda estou tentando adaptar, poupar ou justificar? Deus não quer nossa aparência de religiosidade. Ele quer sinceridade. Ele não quer sacrifícios que impressionem, mas obediência que transforme. E é exatamente aí que a cruz de Cristo entra. Veja o contraste. Em 1 Samuel 15, Deus manda Saul matar um povo por causa da rebelião. No Novo Testamento, Deus entrega o próprio Filho para morrer. Também por causa da nossa rebelião, um povo foi destruído como juízo, outro foi salvo por graça. O mesmo Deus que julga com retidão é o Deus que ama com intensidade. Na cruz, Jesus se tornou o substituto,
O Cordeiro puro, sem culpa, recebeu sobre si o castigo que era nosso. E ali o juízo de Deus foi satisfeito. O mesmo Deus que não poupou os amalequitas, também não poupou o seu filho. Isso revela o peso do pecado. Revela que o perdão não é barato. Não foi simplesmente Deus deixando para lá. Foi Deus dizendo: alguém precisa pagar por essa culpa, e eu mesmo pagarei. A cruz é a maior demonstração de amor, mas também a maior revelação de justiça. Porque Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado e continuar sendo justo. Ele precisava julgá-lo, mas ele escolheu julgar esse pecado em Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, quando olhamos para a história de Saul, entendemos que a obediência total é o único caminho para se manter no centro da vontade de Deus. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que, mesmo quando falhamos, ainda há redenção, ainda há graça, ainda há esperança. Deus não mudou. Ele continua santo, justo, soberano, mas também continua nos oferecendo uma saída, um caminho, uma reconciliação, e esse caminho é Cristo. Talvez você esteja vivendo o dilema de Saul, tentando obedecer parcialmente, justificando atitudes, racionalizando escolhas. Talvez esteja poupando o rei Agag da sua vida, aquela parte que você sabe que Deus já pediu para você deixar, mas você ainda mantém viva, ainda esconde, ainda argumenta. Saiba que aquilo que você poupa pode te destruir, e aquilo que você entrega completamente a Deus pode ser transformado. A história de Saul termina em tragédia. Ele perde o trono, a unção e, por fim, a vida. E tudo começou com um ato de desobediência seletiva. Isso nos ensina que Deus leva a sério a sua palavra e que a fidelidade a Ele exige coragem. Coragem para matar o que precisa ser morto. Coragem para obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Coragem para dizer sim mesmo quando dói. Mas, ao mesmo tempo, essa passagem nos aponta para a cruz. Porque mesmo quando falhamos, mesmo quando somos fracos, mesmo quando cedemos à voz do povo, ainda há graça para recomeçar. Ainda há redenção para os que se arrependem. Hoje, Deus não está nos pedindo para destruir povos, mas Ele continua pedindo para destruir o pecado, para crucificar a carne, para abandonar o orgulho, para romper com hábitos que nos afastam dele, para obedecer mesmo quando a lógica humana não entende. Será que você tem obedecido completamente? Ou tem poupado aquilo que Deus já pediu para morrer? Hoje você tem uma escolha: seguir como Saul, tentando agradar a todos e perdendo tudo no final. Ou se render totalmente como Davi, reconhecendo seus erros e se lançando na misericórdia de Deus. A cruz ainda está de pé, o sangue ainda tem poder e a graça ainda está disponível, mas ela exige verdade, exige arrependimento, exige rendição. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva agora no canal Conselhos Sábios e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E escreva nos comentários: Senhor, me ensina a obedecer sem reservas. Assim, você fortalece essa corrente de fé e ajuda essa palavra a alcançar mais corações.